Fala galera, beleza pessoal? Tranquilo? Hoje vamos falar sobre a poesia da segunda fase da literatura modernista, ok? Bem, se é poesia, a gente já sabe que é um tipo de texto que está todo estruturado em versos, não necessariamente rimados. Como a gente sabe lá na primeira fase, você tem a liberdade da poesia com a Semana de Arte Moderna. Então, quando você chega na segunda fase, você tem essa possibilidade de escrever poesias sem rimas, sem grandes preocupações com a métrica, vamos dizer assim, ok? A poetisa que nós vamos abordar nessa questão aqui é Cecília Meirelles, ok? Da segunda fase. Ela escreveu uma obra chamada Romanceiro da Inconfidência, que fala, como o próprio nome já diz, né, da Inconfidência Mineira, ok? Só que existe uma peculiaridade, que ela conta uma história. Ué, mas como assim? Se ela conta uma história e é poesia? Pô, você não falou que era poesia da segunda fase? De fato, poesia da segunda fase. Mas ela conta uma história de forma épica. Aí você vai ter que lembrar lá daquela aula de gêneros literários. O que é o gênero épico? O gênero épico é quando você tem uma narrativa toda estruturada em versos, todas estruturadas em estrofes e muitas das vezes rimados. Então, se você for pegar lá na Antiguidade Grega, você tem a Ilíada e a Odisseia, grandes obras, longas obras, todas narrativas, né, estruturadas em versos e em estrofes, tudo rimado, tudo perfeito. Vamos pegar aqui o enunciado da questão que vem assim. O poema de Cecília Meirelles tem como ponto de partida um fato da história nacional, a Inconfidência Mineira. Nesse poema, a relação entre texto literário e contexto histórico indica que a produção literária é sempre uma recriação da realidade, mesmo quando faz referência a um fato histórico determinado. No poema de Cecília Meirelles, a recriação se concretiza por meio de quê? Então a gente já sabe o que é uma narrativa. Eu construo uma história, mesmo que essa história que eu esteja construindo seja baseada em algum fato real. Então, quando você vê, por exemplo, assiste a um filme no final ou no início, vem dizendo assim, baseado em fatos reais. Não são fatos reais. Olha o que está escrito ali, baseado em fatos reais. Isso quer dizer que alguma coisa ali é ficcional, que é o que acontece aqui com a obra de Cecília Meirelles. Ela fala sobre um fato importante da história do Brasil, a Inconfidência Mineira. Mas é um texto literário, não é um texto jornalístico. Então é óbvio que ali você tem algumas características ficcionais. Isso acontece na narrativa de uma forma geral, assim, tá? Na narrativa artística de uma forma geral. Tanto em teatro, filme, sei lá, livro, ok? Bem, a alternativa que tem que ser marcada nessa questão é a letra D de dado, que fala assim: no distanciamento entre o tempo da escrita e o da Inconfidência, que, questionada poeticamente, alcança a sua dimensão histórica mais profunda. Então não dá pra gente questionar, não dá pra gente debater que Cecília Meirelles, ela vive um ambiente histórico, um período muito diferente da Inconfidência, né? Então a gente está falando de modernismo. Tá? A segunda fase do modernismo começa em 1930, bem distante ali da Inconfidência Mineira. Ela não viveu a Inconfidência Mineira. Ela conta, ela escreve de forma ficcional, de forma artística, aquele momento histórico lá do passado, beleza? É uma questão aí mediana, vamos dizer assim, ok? Mas se você tiver muita atenção, se você analisar com bastante atenção, você acaba acertando essa questão aqui, ok? Então é isso aí, galera. Grande beijo a todos. Tchau, tchau. Fui!